Graça e paz. Aqui quem fala é Luiz Kesserling e eu quero te convidar para esse vídeo hoje, que é um vídeo assim que tem uma característica de ensino, porque vamos tratar nesse vídeo e no outro vídeo, porque não vai dar para fazer tudo nesse vídeo, sobre após a morte, céu ou inferno. Vamos falar dessa situação de salvação, amém? Eu tenho uma mensagem de Deus para você, eu quero te pedir, se inscreva no canal, deixa o seu like, Lendo e Entendendo a Bíblia é o nome desse canal, amém? Queria te dizer que eu vou apresentar aqui algumas informações, segundo meus estudos, segundo a minha crença, é pautado na Bíblia, não é? Os meus estudos que eu estudo, a minha formação teológica é pela ETAD, que é a Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus, da ETAD, né, que é da Escola Bíblica, também algumas informações também da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus e também pesquisas. Então é em cima disso que eu trago um conteúdo para você sobre esses ensinos meus, não é? Confesso também a seguinte teologia, que é a pentecostal, arminianos, pré-tribulacionista e pela hermenêutica histórico-gramatical. Acho que é importante você saber disso antes de começar a ver os meus vídeos de ensino. Amém? Após a morte, céu ou inferno? Né? Ao longo da história da humanidade, tem sido consenso entre todas as religiões do mundo, praticamente a preocupação acerca de onde se encontram os mortos. Os gregos antigos diziam que os mortos ficavam em um local intermediário, no aguardo de um julgamento que seria realizado por representantes do mundo subterrâneo. Se as obras praticadas durante a vida fossem julgadas positivas, seguir-se-ia uma espécie de paraíso. Os romanos entendiam a eternidade como o espelho desta vida. Os muçulmanos, eles entendem que a morte traz recompensas ou punições. Os hindus e os budistas, as almas voltam diversas vezes a este mundo, até que alcance a bem-aventurança eterna. Essas são as crenças assim, de algumas religiões, poucas religiões, mas de algumas religiões. Amém? E afinal, quem está certo? Eu creio e vivo que a palavra de Deus está certa. A Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 1, versos de 8 a 10, vai dizer: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes de participar das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. A imortalidade é um fato, entretanto foi necessário. A imortalidade da alma, né, é um fato, entretanto que foi necessário que Jesus Cristo trouxesse à luz para que soubéssemos o que é e como podemos obtê-la. Onde estão os mortos antes da ressurreição? Não é? Antes da morte, antes da ressurreição de Jesus, onde estão os mortos, não é? A palavra Sheol no Antigo Testamento equivale em sentido a Hades. No Novo Testamento difere na forma, porque a primeira é hebraica e a segunda é grega. Então, Sheol é hebraico e Hades é grego. Amém? E então, ambas designam o lugar para onde nos tempos do Antigo Testamento iam todos após a morte, justos e injustos. Havendo, no entanto, nessa região dos mortos, uma divisão para os justos e outra para os injustos.
separados por um abismo intransponível, quer dizer, justos ou injustos, salvos ou não salvos. Amém? E todos estavam ali plenamente conscientes. Então quer dizer que você morre, você não vai ficar inconsciente, você vai ficar consciente do que você fez. O lugar dos justos era de felicidade, prazer e segurança. Era chamado seio de Abraão e paraíso. Já o lugar dos ímpios era e é medonho, cheio de dores, sofrimentos, estando todos lá plenamente conscientes. Então, o que você precisa entender é que após a morte vai ter um estado de consciência. Se você está no céu, consciência. Se você está no inferno, consciência também. E consciente do que você fez, tanto para a salvação como para a condenação. Não é? Então, é importante a gente, não é? Tanto a palavra no Antigo Testamento, quando você for ler, não é? Sheol e Hades, não é? São palavras sobre o inferno, no mesmo sentido. A diferença é que uma é grega e a outra é hebraica. Amém? E no Antigo Testamento, antes da ressurreição de Jesus, todas as pessoas, tanto os que morriam salvos, como as pessoas que não morriam salvas, iam, não é? Desciam, não é? Desciam para o Sheol, para o Hades. Só que havia uma divisão, não é? Nessa região havia uma divisão. E essa divisão era separada por um abismo. Então, nós iremos ler em Lucas 16, a partir do verso 19, que vai falar um pouquinho dessa passagem para nós, vai falar um pouquinho disso para nós. Amém? Lucas 16, capítulo 19, até o verso 31, vai dizer para nós que, ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho fino, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então essa passagem bíblica traz para nós, até esse momento aqui já está nos mostrando que essa região onde ficavam os mortos, antes de Jesus ressuscitar, havia um abismo, não é? E dá para ver que a pessoa condenada a estar em tormentos, ela consegue ver o paraíso, que é essa região separada do outro lado, que não tem tormento. E esse rico morreu e Lázaro já tinha morrido um pouco antes. E estão lá. E agora esse homem está dizendo para Abraão deixar que o Lázaro, esse pobre, molhe o dedo na água e refresque a língua dele. Só que aí Abraão vai dizer, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. E Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. É Abraão falando para o rico que está na região de tormento, na região de inferno. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então não tem como transitar do inferno para o paraíso. Nesse momento é antes da ressurreição de Jesus. Então o rico vai dizer, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Quer dizer, que era para Abraão enviar o pobre, o Lázaro,
a casa do pai do rico. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Quer dizer, tem Moisés deixou a lei, e os profetas. Então, Abraão está dizendo que a pessoa, enquanto está em vida, ele tem que, não é, ouvir, ouçam-nos, ouvir a lei e os profetas. Hoje nós traduziríamos como a palavra de Deus e os seus pastores, seus presbíteros, pessoas que cuidam espiritualmente, não é? E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Olha como é que é as coisas, não é? Abraão está dando testemunho de Moisés e dos profetas. E Abraão, ele, apesar que aqui a Bíblia trata de uma parábola, porém é Jesus quem conta, mas aqui não é uma parábola, né? É um retrato realmente do que acontece. Apesar que muitas das parábolas que Jesus conta, nós vemos acontecer no dia a dia, constantemente. Então, essas parábolas de Jesus é uma forma de ensinar uma verdade, amém? Em Mateus 16:18 está escrito: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra ficaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Antes de morrer por nós, Jesus prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso mostra que os fiéis de Deus, a partir dos dias de Jesus, não mais descerão ao Hades, isto é, a divisão reservada ali para os justos. O texto em apreço indica futuridade, não é? A ocasião em que foi proferido por Jesus. A mudança ocorreu entre a morte e a ressurreição do Senhor, pois ele disse ao ladrão arrependido: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, verso 43. Não é? E agora, onde estão os mortos? Após a ressurreição de Jesus, né? Sobre o assunto diz Paulo que quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Oram, que quer dizer subiu, senão que também já havia descido até as regiões inferiores da terra. Essa passagem está em Efésios, capítulo 4, versos 8 e 9. Então, em cima desse versículo, entende-se, pois, que Jesus, ao ressuscitar, levou para o céu os crentes do Antigo Testamento que estavam no seio de Abraão, que é essa passagem que nós acabamos de ler. E Jesus ressuscitou muitos desses crentes por ocasião da sua morte. Vemos em Mateus 27, versos 52 e 53, a obra redentora de Jesus no Calvário alcançou não só os vivos, mas também os mortos que dormiam no Senhor, que estavam no seio de Abraão, nesse espaço reservado, né, no Hades. Em Mateus 27, versos de 50 a 53, vai dizer: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha o versículo 53 como que é forte. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quer dizer, essas pessoas que estavam salvas na morte de Jesus, não é? Ali a terra tremeu e saiu do sepulcro essas pessoas vivas andando e entrando para dentro da cidade. É uma passagem que às vezes a gente nem lê muito.
E o apóstolo Paulo foi ao paraíso, ao qual está no terceiro céu. A gente entende terceiro céu onde está Deus, os anjos e Jesus e tudo mais. Entendemos que o primeiro céu é esse céu que nós vemos, esse céu azul quando está limpo. O segundo céu é esse espaço sideral onde estão as estrelas, os planetas. E o terceiro céu é onde está Deus, os anjos, Jesus e tudo mais. Em 2 Coríntios 12, de 1 a 4, não é? O apóstolo Paulo foi ao paraíso, qual está no terceiro céu. Portanto, o paraíso está agora lá em cima, né? Imediata à presença de Deus, não embaixo como antes. Em 2 Coríntios capítulo 12, de verso 4, vai dizer: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então, antes de Jesus ressuscitar, desciam todos para o Hades. Lá tinha o Hades, o Sheol, que é só uma questão de hebraico e grego. Lá tinha uma divisão, um abismo, não é? Então, agora, depois da ressurreição de Jesus, se entende por esses versículos que agora o paraíso é no céu. A alma que morre salva em Cristo Jesus, ela vai para o céu. Não mais desce para esse espaço reservado no inferno, não é? Que tinha um espaço reservado nessa parte, que uma era de tormento e a outra era de paraíso, separado por um abismo. E a mesma coisa se vê em Apocalipse 6, versos 9 e 10, que onde as almas dos mártires da grande tribulação permanecem nos céus, debaixo do altar, aguardando o fim desse período para ressuscitarem. Apocalipse 20, verso 4, e ingressarem no reino milenar de Cristo. Apocalipse 6, versos 9 e 10 vai dizer: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Os mortos que estão, não é, debaixo do altar, clamando a Deus, não é, que julgue, que se vingue, não é, do sangue desses mártires. Em Apocalipse 20, verso 4, vai dizer: e vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Aí nós já temos um pezinho, não é, no milênio, que é a próxima dispensação. Os crentes que agora dormem no Senhor estão no céu, pois o paraíso está lá agora como um dos resultados da obra redentora de Jesus, nosso Senhor. 2 Coríntios 5,8 vai dizer: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, não é? No momento do arrebatamento da igreja, seus espíritos virão com Jesus, unir-se-ão seus corpos ressurretos e subirão com Cristo já glorificados. E qual que é a presente situação dos ímpios mortos hoje? Ímpios mortos seriam as pessoas que não salvas. O significado de ímpio é desumano, desnaturado, insensível, aquela pessoa que não tem piedade, que age cruelmente. O indivíduo ímpio é uma pessoa indiferente, intolerável, que pratica barbaridades, que tortura.
Então, a presente situação dos ímpios, dessas pessoas ou de pessoas que morreram sem salvação em Cristo Jesus. Para os ímpios mortos não houve qualquer alteração quanto ao seu estado. Continuam descendo ao Hades, o império da morte, onde ficarão retidos em sofrimento consciente até o juízo do grande trono branco, após o milênio, que é o reino milenar de Cristo, quando ressuscitarão para serem julgados e lançados no inferno eterno. Existe um último inferno, que é após o milênio de Cristo, após o reinado de Cristo durante 1000 anos na Terra. Então haverá um último inferno. Então existe um inferno agora e vai existir um outro inferno que está preparado para Satanás e seus anjos. E essas pessoas vão para lá também. Vão receber um corpo, vai ser julgado diante de Deus, que é o trono branco, e vão para esse inferno. Apocalipse 20, versos de 13 a 15 vai dizer: E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Então haverá um último julgamento, haverá o julgamento do trono branco. Então a situação dos ímpios, mortos, das pessoas que morrem sem salvação ainda não mudou. Continua descendo para esse lugar da passagem do rico e do Lázaro que nós lemos. Continuam lá em tormentos e sofrimentos. Amém? Assim, qualquer fantasma ou alma do outro mundo que se afirmam aparecer por aqui é coisa diabólica, porque do Hades não sai ninguém, é uma prisão cuja chave está com Jesus. Apocalipse 1,18 vai dizer que eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para tudo sempre. Amém? Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus tem a chave da morte e do inferno. Então do Hades não sai ninguém. Então se você anda conversando, não é, com a alma do outro mundo, não tem base bíblica dessa pessoa estar vindo conversar com você, porque as que morreram salvas estão no céu, debaixo do trono, e as que morreram sem salvação estão no Hades, e não tem base bíblica para isso. Amém? Pela Bíblia você está conversando com o demônio, porque não tem base bíblica, é outra pessoa, é outra coisa que está no lugar lá, não é a pessoa. Alma do outro mundo não vem à terra, pois os salvos estão com Jesus e os perdidos estão presos. Satanás, sim, por enquanto está solto e sabe imitar e enganar com muita habilidade. Em Ezequiel, capítulo 32, versos de 17 a 32, tem o chamado rol das nações ímpias no Hades, não é? Vemos os ímpios mortos das nações ali referidas, postos no Hades. Não é? Essa passagem é muito importante em face dos fatos que estamos lendo a respeito desse assunto. Te oriento que você venha ler, não é? Ezequiel 32, versículos 17 a 32. Né? Portanto, é necessário que você leia esse texto. Amém? Ele é um pouco extenso, então eu ia ler, mas eu não vou ler. Né? O estudo comparativo de passagens bíblicas, como 1 Pedro, capítulo 3, versos 18 a 20, e Atos 2, versos de 27 e 31, mostra que a vitória de Cristo foi anunciada até no Hades, o reino dos mortos. Todo o universo tomou conhecimento da vitória transcendental de Jesus na sua morte e ressurreição. A sorte do incrédulo é selada durante sua vida terrena. Ele sabe qual é o seu destino. Ele
sabe qual é o seu destino eterno e apenas aguarda o julgamento e a justiça de Deus para ser lançado fora e sua sentença começa a vigorar. Amém? Então, assim, enquanto você vive, você busca salvação, porque depois que você morrer, aí não tem mais como, aí você já segue juízo eterno. Ao homem está certo, não é? A Bíblia diz que ao homem cabe ele viver uma vida só, e depois já segue juízo eterno. Em 1 Pedro 3, 18 a 20 vai dizer: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. E Atos 2, 27 a 31, né? Para você comparar 1 Pedro 3, 18 a 20 com Atos 2, 27 a 31. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Esses textos foi Atos 2, versos 27 e 31. Não é? Então, as pessoas que estão em Cristo Jesus, que são justificadas, elas vão para o paraíso. Suas almas estão lá debaixo do trono, esperando o dia certo, para que ela receba um corpo glorificado. Amém? E agora nós teremos uma nova vida após o corpo glorificado, após o milênio de Cristo. E quero te dizer que as informações para esse vídeo são essas. Eu vou gravar um outro vídeo porque são muitas informações para não ficar extenso, não ficar cansativo. Assista o vídeo, reflita nessas informações, amém? E eu vou gravar agora o próximo vídeo. Fica aí atento, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação, porque ainda esse assunto, após a morte, céu ou inferno, ele não acabou. Eu vou trazer outro vídeo, se for necessário um terceiro vídeo, para que nós venhamos falar sobre esse assunto. Não é? Os que morrem salvos, os que morrem que não estão salvos. Vamos entender um pouco melhor esse assunto, amém? Que Deus te abençoe, em Cristo Jesus, fique com Deus.